Ontem nós falamos basicamente de uma leitura gráfica, mostrei o gráfico em tendência, né, fazendo os topos, uma tendência de alta fazendo um topo mais alto e fundos mais altos, que identifica rapidamente ali um movimento de tendência, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura do gráfico, para depois a gente aprofundar mais em como identificar uma tendência no primeiro momento, né, na primeira... No primeiro momento, na primeira meia hora, 1 hora, 40 minutos, tá? Só arrumar aqui. Tá aqui. Estrutura do gráfico. Se vocês olharem aqui, eu coloquei um gráficozinho de dólar futuro. Né? Isso aqui foi o movimento, inclusive, do dia 15 de dezembro, né? Que foi ontem. E nós temos aqui um mercado completamente indeciso, né? Esse pedaço aqui, ao contrário do que eu mostrei ontem para vocês, é um gráfico que não tem nenhuma uma tendência clara, definida, né? Então, você pode notar que ele subiu, trabalhou lá em cima e caiu de novo. Não fez aquele movimento subindo, respirando um pouquinho para continuar a subir. Respira um pouquinho e continua a subir. Da mesma forma é a queda. Cai bastante, respira um pouquinho. Chamamos isso de pullback, tá? Próxima aula nós vamos separar muito bem isso aí. E continua a cair. Então, você pode perceber que o dólar, né? Nem todos os dias, na verdade, na minoria dos dias, é que ele vai fazer uma tendência bem clara. A maioria ele vai trabalhar desse jeito aqui, ó. A maioria dos dias ele trabalha em consolidação, né? Trabalha de lado. Por mais que seja um range muito grande, igual aquele andou, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui são basicamente 44 pontos. Da pontinha desse candle até aqui em cima são 44 pontos, tá? Andou bastante. Porém, devolveu tudo, né? E fez até uma nova mínima quando foi à tarde. Então, mercado completamente sem tendência. Isso aqui são mera notícia, alguma coisa de alto impacto que aconteceu e fez essa rasgada aqui, esse movimento. Mas não é uma tendência. É um mercado bem lateral. E eu vou definir um pouquinho aqui para depois a gente, né, entrar para dentro do gráfico mesmo. Antes de passar aqui para o próximo slide, eu vou explicar aqui duas coisas básicas. Existe diversos tipos de gráfico. Existe gráfico de linha, existe gráfico de candle, existe gráfico que é só o risco, né? Só aquele risquinho para poder você identificar mais ou menos em que tamanho, né? Aonde está o preço naquele exato momento. E existe várias formas de usar o gráfico. Tem gente que opera olhando só para o gráfico. Na hora que ele chega em uma linha de suporte ou resistência, ele faz a operação dele. Aqui nós usamos o gráfico, ele representa a média de 20% do nosso operacional. Nós não compramos e nem vendemos por causa do gráfico. Pelo contrário, o gráfico ele é uma ferramenta auxiliar para mostrar para a gente aonde tem a melhor oportunidade de comprar e onde é que tem a melhor oportunidade para vender. Quando nós olhamos no gráfico e vemos a oportunidade para comprar, nós vamos esperar as outras 4 janelinhas, lembra? Que eu já falei, as outras 4 janelas para confirmar se realmente ali tem uma probabilidade muito grande de acerto. Então, o gráfico ele serve basicamente para nos mostrar em que região é que o preço está trabalhando. Se ele andou bastante, né? Se ele está trabalhando de lado, se ele está fazendo tendência. Se está trabalhando de lado, é um operacional. Se está trabalhando em tendência,
é outro operacional. Então, tomar partido, vou entrar porque eu estou vendo que o gráfico está subindo. Não é assim que a gente opera. Se está subindo, beleza, espera ele respirar, dá uma quedinha para você pegar aí o famoso pullback, tá bom? O gráfico é formado por candlestick, tá? Nós não vamos usar gráfico de linha, porque não faz muito sentido. E o que é um gráfico de candlestick? Na análise gráfica, é um dos principais pontos que auxiliam em uma boa estratégia de investimento, especialmente quando falamos em day trade ou swing trade. Entre os principais tipos de elementos visuais para analisar um gráfico, temos o candlestick, que é o mais famoso, né? Também chamado de gráfico de candle, ou até mesmo de gráfico de vela. Esse tipo de análise, junto com a análise fundamentalista, ajuda a tomar decisões mais assertivas sobre o melhor momento para entrar ou sair de um investimento. Além disso, também auxiliam em decisões sobre o momento de entrar em uma posição de short, que é de baixa, né, ou para uma venda, ou de long, que é alta, em uma negociação alavancada de compra. Independentemente do tipo de negociação, os gráficos serão fundamentais e um dos mais comuns, com certeza, será o gráfico de candle. Veja bem, quando vocês começarem a operar o day trade, né, e quando vocês tiverem a ciência de que precisa poupar. Antes disso, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês interessante. Vocês vão ter que mudar a forma de pensar. Todos que estão aqui, os alunos, vocês que estão aqui, as pessoas que estão envolvidas no mundo do mercado financeiro, precisa pensar diferente dessa conta matemática que nós conhecemos. E nós temos um defeito muito grande que nós não sabemos poupar. E muitas pessoas podem falar até que eu não ganho o suficiente para poupar nada, para guardar nada. Não tenho esse costume. Eu já ganho muito pouco e minha despesa é alta. Eu não consigo poupar nada. Mas eu vou falar aqui uma coisa para vocês. Se você ganha um salário, 2 salários mínimos, e você percebe que ao longo do mês você não consegue poupar dinheiro nisso aí. E de repente queima a tua geladeira em casa. Queima mesmo, que não dá perca total na geladeira. Você vai dar um jeito de arrumar uma entrada, ir lá na loja, tirar uma geladeira e continuar pagando as parcelas de 200, 250 reais por mês. Compra uma geladeira lá de 2.000 reais, que é praticamente o valor do seu salário. Então, quando a coisa aperta, todo mundo dá os pulos, né? Vai dar seu jeito de resolver a situação. E ele está poupando de uma forma pressionada, né? Não foi uma coisa que ele organizou para fazer. Por quê? Porque nós deixamos, tá em nós, tá? Isso é cultural, em deixar tudo para a última hora. Se tivesse poupando, na hora que queimasse a geladeira, já teria o dinheiro para comprar. Mas ao invés de poupar, porque vai ter que pagar a geladeira de todo jeito. Ao invés de se esforçar para poupar, a gente paga mais caro comprando parcelado. Então isso é cultural. E para o mercado financeiro, meu Deus do céu, isso é uma maior furada. Tá? É a maior furada, porque a gente ganha dinheiro, pessoal, e muda de vida, deixando de pagar juro. Eu sei que não é fácil, deixando de pagar juro e aproveitando as melhores oportunidades de negócio. Seja na compra de um carrinho de mão do teu vizinho, que está valendo 150 reais na casa de material de construção. E você talvez nem está precisando tanto de um carrinho de mão, mas quem tem uma casa, quem tem família, sabe que é necessário um carrinho de mão em casa. Um carrinho de mão. Então, se o teu vizinho lá se aperta e fala, vizinho, quer me comprar esse carrinho? Eu comprei ele novinho, nem usei ele, eu estou vendendo ele por 50 reais. O cara que poupa, ele vai ganhar dinheiro agora. E isso no longo prazo, pessoal, eu falo isso, né? Isso foi o que eu aprendi e eu
tento colocar em prática dia a dia, porque eu não pensava assim, né? Nunca pensei desse jeito. E o mercado financeiro é uma ótima oportunidade para você começar a poupar, tá? Vocês têm que enxergar o mercado, o mercado, principalmente de ações, não um lugar que você vai botar um dinheirinho e vai ficar rico do dia para a noite. Poupar nos 5 anos, com 4 anos, com 10 anos, pensando nesse longo prazo, é que as coisas vão melhorar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Por que eu entrei nessa veia? Porque bem aqui, ó, vai ser o divisor de águas. O gráfico, para quem quer poupar no longo prazo, comprar o swing trade, eu vou já mostrar o que é a diferença de day trade para swing trade, tá? Quem quer poupar, o day trade é uma só das formas de ganhar dinheiro no mercado financeiro. Existe N oportunidades, tá? Tem aluno aqui que não faz day trade. Não faz day trade, ele me liga, a gente troca uma ideia, né? Entra em contato comigo, lá pela nossa comunidade, lá no Telegram, que eu já adicionei boa parte de vocês. Quem não baixou o Telegram, baixa no celular para eu adicionar vocês lá no grupo principal. E ele compra só ações. E eu vou falar que eu acho que a metade dos alunos não ganha dinheiro como ele ganha em ações. E ele não fica o dia todo na tela. Ele aprendeu todo R$ 500, R$ 700, 200, 300 que sobra, ele compra de ações. E vai fazendo swing trade. Compra hoje, daqui 15 dias valoriza 300, 200, 150, ele vai botando no bolso. Vai pegando esse lucro e vai comprando e vai fazendo a bola de neve. Ele começou em julho, né? Acho que era R$ 3.200 que ele colocou a primeira. Foi colocando, né? R$ 3.200 e veio colocando de lá para cá. Eu sei que lucro, e o lucro pegou as empresas que chegou a dar 40%, outras chegou a dar 52% em 90 dias. E isso já virou uma bola de neve. Ele falou, moço, daqui um dia eu não vou mais trabalhar, não. Vou viver só para organizar minha carteira, porque já está dando uma renda, ó, excelente. E vou me especializar no day trade só para manter mesmo um negócio bacana aí, mas as ações para mim é o canal. E ele entrou só para poupar. Então, se vocês querem, por exemplo, estou falando de gráfico, isso aqui é muito, muito importante, tá? Entender agora os elementos visuais para analisar um gráfico, porque o gráfico, para quem quer investir no longo prazo, no tempo mais longo, né, sem ser o day trade a gente vai já entrar, mas precisa entender realmente a estrutura de um gráfico, tá? Saber analisar o suporte e a resistência, principalmente para operações de swing trade, que é aquelas operações mais alongadas, que você fica, compra e depois de mês que você vai vender, depois de um ano, de 6 meses que você vai vender essa posição, né? Encerrar essa posição vendendo ela, as suas ações. Então, para quem quer ser trader e investidor, porque eu faço aqui as duas coisas, eu tenho a minha carteira em ações, valorizando, né? Ao invés de eu pegar 10, 15, 20 mil reais e deixar tudo para day trade, eu não faço isso. Eu tenho uma parcela pequena para operar o day trade, o restante já está aplicado em ações rendendo, ganhando dividendos e valorização por ação. Então, precisa aprender e entender exatamente os elementos gráficos. Até aí, tudo bem? Tranquilo, Antônio, Joel? Tranquilo, né? Tranquilo. Pois é. Então, entenda. Quando vocês mergulharem nesse mundo de mercado financeiro, naturalmente, pessoal, vai acontecer uma explosão assim na mente de vocês em relação a finanças, entendeu? Não tem jeito. Não tem jeito. Você vai começar a pensar diferente. E eu tô aqui para pensar junto com vocês, tá? Tem um rapaz, essa aula tá ficando gravada, mas ela é mais focada para vocês mesmo, né? Revisar depois e assistir, né? Depois depois que vocês revisarem essa aula, eu vou até tirar essa aula de lá, porque essa aula é muito focada justamente nessa mentoria, né? É para essa turma mesmo. Ela vai ficar aí no máximo até janeiro. Eu vou tirar essas aulas do ar. Mas vamos lá. Tem um rapaz e
Eu acho que alguém até conhece ele aqui. Ele é aluno aqui, ó, dessa turma. E não tem entendimento de nada, assim. Ele não sabe nem escrever direito. Rapaz, ele está aqui no grupo. E depois ele vai ver essa aula. Mas o que eu achei fantástico nele foi ele tomar a atitude de vir aqui no escritório e conversar comigo e falar, rapaz, eu vi um mundo pelo YouTube, assistindo vídeo no YouTube, fantástico. Você não quer me ajudar a entrar nele? É o mundo das ações. E eu já fiz um cálculo aqui que se eu poupar do meu salário R$500 por mês, em tantos anos eu já estarei aposentado. Levando em consideração que as ações elas só sobem. No longo prazo, talvez daqui 10 dias você não ganhou nada ou esteja perdendo um pouquinho de dinheiro, mas no longo prazo ela só sobe, as ações só sobem. Exceto uma pandemia, né? Que tem quantos anos que depois da peste negra veio acontecer a primeira pandemia? Exceto uma catástrofe, alguma coisa muito grave que aconteça no mundo inteiro. Fora isso, as ações das empresas só tendem a crescer, principalmente no Brasil, que é tudo novo. Empresa nova, tudo, bolsa é nova, né? Tem 100, acho que não tem nem 100 anos a nossa bolsa. E que 100 anos? B3 foi feito em 96, né? Tem nem 50 anos. Então, tudo tende a crescer. Nós estamos no começo do negócio. Agora, vocês fazem parte, né? Estarão fazendo parte de apenas 3% da população brasileira, que são 3% que investe em bolsa de valores. Enquanto nos Estados Unidos, 70% da população investe ou vive de bolsa de valores de investimento. Desde criança, ele já tem a maturidade, já tem matéria na escola para ele aprender sobre finanças, principalmente sobre mercado financeiro. E nós estamos aqui quebrando barreiras de 220 milhões de brasileiros, somos aí 3% que faz parte dos que investem. Então, nós estamos acordando muito cedo mesmo. A nossa bolsa tem para crescer muito. Não dá nem para calcular o que a nossa bolsa pode alcançar. A Ibovespa está trabalhando a 115, já bateu a 119, 120, mas falam de Ibovespa a 300 mil, ou seja, quem não entrar agora, meu Deus, está deixando de uma oportunidade gigantesca de ganhar dinheiro no mercado. Tá? Falo no longo prazo. Day trade é um pouco diferente, mas no longo prazo. Já tenha isso em mente. Sobrou um dinheiro do day trade, tem que comprar as ações. Tem que montar uma carteirazinha de ações. E o gráfico, galera, vai ser a ferramenta principal para quem vai fazer essas operações de swing trade. Eu creio que até aí tudo bem, né? Para isso, precisa entender o corpo do gráfico. Os candles, que são aqueles pavios, você precisa entender como é que eles se formam, né? O que é um candle de alta e um candle de baixa, para que isso seja anelado a uma análise fundamentalista, tá? Que a análise fundamentalista é entender por trás as negociações da empresa, o caixa, se o funcionário trabalha lá e eles gostam do trabalho, se eles desenvolvem, se a cultura da empresa é uma cultura próspera ou se é retrógrada, atrasada, maltrata funcionário, paga muito mal. Tudo isso é uma análise fundamentalista que você tem que ter antes de você comprar uma empresa. Por exemplo, tem quem goste e tem quem deteste o dono da Havan. Mas é a empresa que mais cresceu. Para nós que vamos comprar as ações, pouco importa. Se ele é PT, se ele é Bolsonaro, ele que se vire para lá. A empresa dele gera dinheiro. E está todo mundo ansioso que ele abra as ações dela, que ele vai abrir agora na Bolsa de Valores, agora em janeiro para fevereiro, para poder comprar as ações, porque é uma empresa espetacular. O cara sabe gerir o negócio bem demais, porque já vai para... Acho que a Havan daqui de Paraupebas foi a loja de número 81. Parece que já vai para 150 lojas. Ou seja, dos 4 anos para cá, quantas lojas esse cara não fez no país? Quantos empregos não foram gerados? E isso tem valor econômico, entendeu? Então, é uma excelente empresa. Grupo Mateus, que é o supermercado Mateus, outra excelente empresa. Começaram
ninguém sabe como é que eles começaram o negócio deles, o que importa é que a empresa é bem fundamentada e tem um fluxo de caixa absurdo. O que eles têm em caixa vale 3, 4 vezes mais do que vale toda a rede de supermercados. Os caras têm um dinheiro absurdo, eles podem montar mais 100 supermercados que não faz nem cócega no caixa deles. Então, isso é uma análise fundamentalista. É tudo isso que você precisa entender para você começar a emergir no mundo das ações, das empresas, e vocês vão descobrir um mundo, rapaz, que é diferenciado. Você vai ser forçado, como eu falei no começo, você vai ser forçado a abrir mesmo a sua mente por tanto de oportunidade que vocês vão enxergar no mercado financeiro. Falando o que é candlestick, que são as barrinhas, né? As velinhas, que são essas barrinhas aqui, ó. Isso é um candle, tá? O verdinho é um candle de alta, o vermelhinho um candle de baixa. E para que serve o gráfico de candlestick? O principal ponto sobre esse tipo de gráfico é que ele pode ser utilizado para tentar determinar uma futura movimentação de preço por meio da análise de movimentos passados. Em resumo, pessoal, o gráfico de candlestick é muito bom para a gente analisar suporte e resistência. Quando fala aqui, ó, movimentos passados, é porque quando desliga o mercado, se você puxar o dia de ontem, antes de ontem, da semana passada, do mês passado, você tem como fazer uma análise bem estruturada, tá entendendo? Bem estruturada de suporte e resistência por causa do gráfico de candlestick. Então, é uma excelente ferramenta para tentar determinar futuras movimentações de preço por meio de análise de movimentos passados. Então, não é prever o futuro porque aconteceu no passado, nada disso. É analisar o que aconteceu. O gráfico de candle ele te permite saber se aquele ativo, por exemplo, se a Petrobras ela já está caindo aí há 30 dias. Então, se é uma boa empresa e ela está caindo, eles estão realizando negócios, né? Quem comprou bastante está vendendo, o mercado vai cair um pouquinho, ou então aconteceu alguma catástrofe. De duas, uma. Se é uma catástrofe, você vai ficar de fora, que pode cair muito mais. Mas se é apenas uma realização, você vai procurar ali, baseado na movimentação passada, uma resistência ou um suporte, na verdade, um suporte, para você tentar entrar no movimento e surfar ele, né? Através do gráfico. Então, a leitura gráfica serve para isso, para você olhar o movimento passado, para você se balizar os próximos movimentos do futuro. Por ser um gráfico de fácil visualização, o que oferece muitas informações em diferentes tipos de período, esse é o tipo preferido entre os investidores, traders e analistas do mercado. E é mesmo, né? A maioria das pessoas, 95% das pessoas opera só olhando o gráfico. Tanto swing trade, tanto para day trade, tá? E o que nós temos aqui em mãos é uma coisa que nos tira dessa galera dos 95% e nos coloca dentro de um grupo de 5% de trader que faz uns resultados bem absurdos aí. Que é os caras que lê o gráfico e lê as ferramentas que auxiliam a ter uma melhor tomada de decisão, tá? O mais importante de um gráfico de candle é que muito mais do que o preço de abertura e fechamento de um ativo, ele também pode demonstrar o sentimento do mercado, algo fundamental para falarmos de oferta e demanda. Isso é bem interessante, né? Quanto mais rápido os movimentos, mais estressado está o mercado. Não só de dólar ou de ações, tá? No momento que o dólar está muito volátil, todos os ativos estão voláteis, né? Não é o dólar que predomina, é porque o mercado em si, ou economicamente mundial, né? Mas economicamente estressado, seja ele mundial ou seja só dentro do nosso país. Mas, por exemplo, quando o Sérgio Moro renunciou, né? A bolsa vinha de uma recuperação, quando vai abril para maio, Sérgio Moro vai e renuncia, né? E ele era um braço direito ali do presidente, né? Considerado.
Então ele renuncia. Na hora que ele renunciou, o mercado estressou, ficou uns 3 dias estressado. Como? Volátil demais, correndo para todo lado. Tanto o dólar, quanto o índice, quanto o mercado de ações. Isso causa instabilidade, né? Mostra que o governo está instável e aí os investidores tiram o dinheiro. Tirando o dinheiro, vai tirar a liquidez do mercado. E a liquidez são os lotes. Quando tira lote do mercado, ninguém quer apregoar no book, o mercado fica caçando os níveis de preço para testar o suporte e resistência. E se ele não fica achando suporte e resistência, o que ele acontece? Ele fica zanzando, pulando para cima e para baixo. Quem acompanhou o mercado ontem sabe que no 5,090, no 5,90, o mercado travou, parou mesmo. Veio conseguir romper à tarde, mas chegava no 5,90, travava. Vinha até 87, voltava para o 90 e explodia para cima de novo. Ou seja, claramente uma região de suporte. O mercado está técnico, o dólar está técnico, está dentro de uma range, está perfeito para operar. Mas aconteceu alguma coisa fora do rumo, aí o mercado perde a técnica e começa a ficar volátil. E um lugar bom para ver isso é olhando o gráfico de candle, né? Você já percebe que o mercado está acelerado demais. Você olha lá, em 1 minuto ele já rodou 7, 8, 10 candles de alta. Né? Você já tem que ter a noção, poxa, o mercado não está legal, né? Não está travando, não está gerando não está tão técnico, na verdade. Até mesmo algoritmos de trading automáticos são programados com informação de gráfico candlestick. São os famosos robôs, né? E depois eu vou explicar, em outra aula, eu vou explicar para vocês me lembram, que eu vou dar minha opinião sobre robô baseado no que eu já testei, no que eu já paguei e baseado em que traders experientes falam. Mas só para começar, alguém de vocês pode pensar, irmão, mas e aí se eu botar meu dinheiro na mão de um robô? Robô é programado por nós mesmos. Eu programei 5 robôs e deixei ele rodando aí 6 meses para fazer teste, fazendo backtest, né? E terminou que um bocado dele deu prejuízo, o outro ficou no 0 a 0 e o outro teve um lucrinho desse tamanho. Por quê? Porque o mercado muda. O mercado muda. Hoje ele está legal, amanhã acontece uma notícia e ele, né, faz outra coisa completamente diferente. Então, o mercado ele muda. Robô de R$90, de R$300, esses robôs eu não acredito que esse trem tenha assertividade. Não acredito. Para mim, robô só funciona o da UBS, da Genial, que eles pagam R$500 mil por mês para operar aqui. R$500 mil por mês. Cada HFT daquele, cada robô. Aí eu boto fé, né? Porque eles fazem milhões por dia. Mas fora isso aí, robô de R$100, eu não acredito nisso, não. E vou falar um pouquinho de história para vocês aqui. Como é que surgiu o gráfico, principalmente os candles, tá? É antiguíssimo. Apesar de ser muito comum dentro do criptomercado, principalmente para a galera que opera a criptomoeda, tá? Não é opções binárias não, mas a criptomoeda. E está presente na maioria das plataformas de negociação, na verdade todas, né? Toda plataforma de negociação tem um gráfico. Esse tipo de gráfico foi criado por volta de 1700, muito antes de qualquer tipo de equipamento de informática. O gráfico de candlestick surgiu no Japão, criado por um homem chamado Homima, que notou que existia um importante link entre o preço e a oferta e demanda do arroz. Ele também notou que os mercados reagiam fortemente ao sentimento e às emoções dos compradores. Sendo assim, ele foi capaz de desenvolver um tipo de gráfico que apresentava justamente os dados que quantificavam o sentimento geral do mercado. E até hoje, o método criado por Homem é fundamental para análise gráfica de criptomoedas. Tá? Criptomoeda tem nada a ver com opções binárias, tá? Na hora que você fala em criptomoeda, já pensa. Criptomoeda que ele fala aqui, né, que a gente está falando aqui, são as moedas, os páreos. Dólar, índice, euro mesmo, da Inglaterra, o dólar australiano. Então, o gráfico ele é fundamental
para análise de preço, né, das moedas. Então, criptomoeda porque são todas as moedas. E existe também as criptomoedas que são online, né, não são físicas, mas é uma outra coisa. Então, foi assim que surgiu o gráfico, tá, de candle. Foi para poder fazer... Foi um cara que percebeu essa deficiência, né, e ele não conseguia... as pessoas não conseguiam imaginar como é que o mercado estava, o que estava acontecendo no mercado. Porque falava assim, a oferta de arroz a R$30, todo mundo ia lá e comprava. Oferta de arroz a 40, todo mundo ia comprar. Oferta a 50, a 60, a 70, a 80. Então o preço subiu de 30 para 80 e ninguém conseguia aproveitar esse movimento. Tá? E aí é o que fala aqui, oferta e demanda. Dali a pouco, não tinha demanda, só tinha oferta. Aí começava. Agora arroz está de 60, ninguém queria. Arroz a 50, ninguém queria. O arroz a 40, a 30, a 20, a R$10 e ninguém queria. Ou seja, o preço chegou a 70 e voltou para R$10 e ninguém percebeu. Então ele teve a sacada de desenhar o gráfico. E aí no outro dia todo mundo falava, poxa vida, então quer dizer que o arroz saiu de 20, foi para 70, voltou para R$10 e agora está trabalhando em 50, fez esse zigue-zague e ninguém tinha capacidade de imaginar isso na cabeça, graficamente. E aí esse cara viu essa sacada e teve essa sacada e fez os gráficos mostrando os candles, né? E desenhou os candlezinhos, até bonitinha a figura, eu não encontrei para colocar aqui, mas eu já vi ela num livro. Né? O primeiro gráficozinho que ele desenhava, né? Desenhava ali na mão mesmo. E aí, tudo bem? Estão entendendo bacana? Certinho. Certinho? Domino não, né? Não. Acorda, Lucas. Tá vendo aí, né, Antônio? Tô aqui, tô vendo aí. Não tem nada aqui também. Tá. Como é que nós fazemos? Ó, o Lucas mandou mensagem aqui. Tá aqui. Eu vou ter que tomar um café, galera, que fui dormir ontem 1h30 da manhã, moço. Hoje, quando despertou 5 horas, eu falei, cara do céu, só vou mesmo, porque compromisso é compromisso, né? Mas tudo bem. Eu vou falar um pouquinho sobre como interpretar o gráfico, tá? Interpretar um gráfico de vela pode parecer bem complicado no início, mas acaba ficando mais natural à medida em que olhamos mais para eles. O primeiro ponto é entender que cada vela traz diferentes informações sobre 4 métricas específicas dentro de um determinado período. A análise de cada um desses elementos em cada corpo de um candle é como se determina o atual sentimento do mercado, para tentar imaginar como será a próxima movimentação e se o mercado está em alta ou em baixa. Isso é básico, né? Todo mundo já sabe que uma velinha subindo na cor verde ou azul, ele já vai identificar visualmente que o mercado está subindo. Se está caindo ali, se eles botam uma velazinha preta ou vermelha, né? São as cores mais básicas, é porque está caindo, né? Existem diferentes padrões que podem ser facilmente formados por esse tipo de gráfico, mas há 3 padrões que podemos citar como os mais comuns, que são alta, baixa e lateral. Como os nomes já indicam, um padrão de alta é uma série de quedas verdes, baixa é o contrário, com velas vermelhas, e lateral é aquela movimentação estagnada, que não quebra níveis de suporte ou resistência. E agora vamos falar um pouquinho sobre os elementos dos candlesticks. Claro, para entendermos melhor como funciona a interpretação de gráfico, é preciso entender o que cada elemento visual significa. Olha só que interessante aí. A peça fundamental para um gráfico temporal com base em velas é justamente o formato de cada candlestick. Existem 4 elementos principais e cada um deles representa um dado referente. Esses 4 elementos são abertura, fechamento, mínima e máxima de uma vela, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês, ó.
Vocês estão enxergando perfeitamente aí, tá? Ou não? Sim. Ah, não, vou melhorar aqui. Vou melhorar aqui. Dá uma melhorada aqui para ficar melhor. Melhorou? Melhorou? Agora sim. Veja só. Aqui está um candle de alta, tá? Aqui está um candle de alta. Eu vou mostrar como é que ele formou esse desenho aqui, ó. Só pelo conhecimento que eu tenho de candle, de gráfico, de mercado, eu sei como é que esse mercado aconteceu. Ele abriu aqui, ó. O começo do corpo, pela parte de baixo dele, é a abertura de um candle. Galera, isso aqui é importante. E nós não vamos operar o candle, mas quando a gente olha um gráfico de um dia, do diário, essa abertura e o fechamento são suporte e resistência fortíssimo. E eu opero muito isso aí. Então, um candle de ontem, como é que ele fechou? Eu já vou, antes de abrir o mercado, eu já vou analisar. Eu já vou marcar meus pontos já de suporte e resistência. Então, tem que manjar disso aqui, ó. Você não operar cego sem saber o que está acontecendo, tá? Por isso que eu vou explicar isso para vocês. O candle são essas barrinhas que formam o gráfico. E cada candle tem a sua responsabilidade dentro do mercado. Só que nós não estamos aqui para aprender sobre desenho de candle. A gente está aqui para entender a estrutura do gráfico, que são os candles, e entender como é que um candle é formado, que é a estrutura do candle. Estrutura gráfica são os candles. E estrutura dos candles são o comportamento. Sombra, máxima, mínima, fechamento, corpo da parte larga, abertura e mínima. Tá? Então, veja bem, esse candle, independente se o mercado estava vindo lá de cima ou vindo aqui de baixo, ele abriu aqui, ó. Pá, ele começou a abertura dele aqui. Nesse nível de preço, por exemplo. E eu sei falar exatamente o que aconteceu. Ele desceu aqui, ó. Ele abriu aqui e ele fez uma pequena queda. E quando chegou aqui, ele retornou para a abertura de novo. Então, o que o candle faz? Para mostrar que o mercado veio aqui e voltou, eles deixam essa sombrinha aqui, ó, que a gente chama de sombra. Né? Um chama de sombra, outros chamam de pavio. Tá? Então, essa sombra aqui, ó, esse paviozinho aqui, mostra que esse candle, antes dele subir lá para cima, ele veio aqui embaixo. E nós chamamos essa pontinha de mínima do candle. Então, ele fez uma mínima aqui e fez um corpo até aqui em cima no fechamento. Só que ele não foi só até aqui no fechamento, não é isso? Se tem essa sombra, quer dizer que ele abriu, fez essa mínima, voltou para a abertura, subiu, formou o corpo verde, foi lá na máxima e não fechou lá. Ele voltou e encerrou bem aqui. Então, aonde está o maior suporte e resistência? Na abertura e no fechamento. Quais são os outros dois suportes que a gente pode olhar? A mínima e a máxima desse candle. Show de bola, né? E vou já mostrar, antes de encerrar aqui, eu vou mostrar no diário como que isso funciona. Tá certo? Do mesmo jeito, né? É o candle de queda. Só que assim, é tudo invertido, né? Perdão, a abertura é invertida. Abre aqui embaixo no candle de alta e ele fecha lá em cima. O de queda ele abre aqui em cima e fecha embaixo. Ele abriu aqui, ó, para cair. Primeiro ele testou ali em cima e aí deixou aqui uma máxima e voltou a cair. Veio direto aqui para baixo, fez a mínima e voltou e fechou aqui nessa região. Fechou aqui porque aqui ele encontrou briga, suporte e resistência. Fechou aqui porque ele encontrou briga, suporte e resistência.
Então, esses são os pontos principais de uma vela, né? De um candle. E eu espero que vocês tenham entendido, porque agora eu vou abrir o gráfico aqui, tá? Vocês estão entendendo a aula aí, galera? Quem estiver entendendo, fala, viu? Vamos lá. E, gente, tirando dúvida aí. Tá me ouvindo? Tá? Pode falar. Em relação ao candle, tem momento que ele tem um pavio e tem momento que ele não tem. Há alguma técnica para analisar se ele vai subir, se ele vai sair dali e formar um candle de queda, em relação ao verde e o vermelho. Tem uns que tem pavio, tem outros que é um pavio maior, tem outros que não tem. Alguma técnica para a gente analisar alguma queda, alguma subida, mais ou menos isso? Não, não tem. Não existe, não. Baseado só no candle, existe uma escola, né, de análise de candle. Só que, cara, eu nem vejo mais ninguém falar disso, porque no longo prazo não tem eficácia nenhuma. Entendeu? No longo prazo, dizer assim, tô vendo que ele tem vários nomes, sabe, para isso. Tô vendo um martelo invertido, um sol das estrelas. Cara, é tão simples o mercado e as pessoas dificultam, porque ao longo dos 600 anos de bolsa foram fazendo várias coisas, que na verdade, Joel, é só suporte e resistência. Mas o que acontece? Cada grande educador, né? Tipo o cara que fez o Down, que é a teoria de Down, e tantos outros, fala da mesma coisa, só que de forma diferente. Uns vai falar dos padrões de Kendall, outros vai analisar por Fibonacci, outro vai analisar o retorno a 50%, que é a teoria de Down. Então, assim, se nós partir para essa veia aí, meu amigo, 3 anos aqui nós não acaba, porque nós não estamos aqui para como eu posso dizer, para tentar analisar a figura. Nós vamos analisar o que o Bradesco está fazendo naquela hora ali. Porque não adianta nada ter uma figura, se o Bradesco botar 4 mil contratos no book de oferta, o preço não vai passar. Acabou. Né? Eu operava desse jeito, olhando gráfico e figura. E eu via a figura, tudo perfeito, eu entrava na operação, a operação caía, comprava e caía. E eu não sabia por que caiu. Porque não confirmou. Não adianta nada ter a figura e não confirmar lá no Times in Trade, no book de oferta, para saber como é que está a oferta e a demanda. Não falamos agora, oferta e demanda. Esse é o jogo. Tem mais comprador do que vendedor. Mas o gráfico está me dando uma oportunidade excelente de vender. Eu olho lá no mercado, eu vejo lá todo mundo se posicionando na compra. Cara, não dá para fazer o trade, né? Não dá para fazer. Aí é onde separa a gente, né? Onde o mercado separa a galera que realmente deslancha no mercado e os que ficam tentando analisar a figura. E aí só gera frustração. Tu entra na figura, entra no setup gráfico, que é um setup. Não dá certo, 1, 2, 3 vezes, você já muda aquele setup. Não, isso não dá certo. Já vai para a internet buscar outra estratégiazinha. E vai morrendo aos poucos. Então, por isso que qual é o setup do tape read, da análise de fluxo de ordem? Não tem setup, queridão. É interpretação. Tem hora que tá tudo bonito para comprar e vem um cara e bota 1000 contratos lá na venda, no book. Comprar contra esses 1000 contratos lá, se tem um cara com intenção de botar 1000 contratos para vender, você vai comprar em cima desse cara? Acabou. Então, não é entendeu? É o quê? É interpretação do mercado. Não tem jeito. Eu vou ensinar para vocês o que a gente tem que fazer quando cada coisa acontece. Quando esse cara bota 1000 contratos, o que nós temos que fazer? Tem que esperar consumir esses contratos. Se eles não for para cima dos contratos, nós vamos vender junto com os caras. O que eu vou ensinar é o que fazer mediante o que vai acontecer na tela. Se acontecer isso,
A nossa reação tende a ser essa aqui. Se acontecer isso, nossa reação tende a ser isso aqui. Agora, dá um setup, ó, vai acontecer isso, vai entrar um lote desse tamanho, não tem como. Não tem setup para quem opera como nós operamos. Nós reagimos mediante o que o mercado entregar. Tem dia que entrega muita coisa para a gente, tem dia que não entrega quase nada. Só que o bom é que o dia que não entrega quase nada também você não perde nada, né? Então, é muito balizado nisso aí, em interpretação, tá? Gráfico é setup. Beleza. Setup pronto. Mudou o gráfico, o mercado estressou, teu setup já não funciona. Você entendeu, João? Uhum. Certo? Entendi. Ó, Beleza. lá eu mostrei para vocês ali 2 candles perfeitos, com tamanho de sombra em cima e embaixo, né? Com aquele paviozinho perfeitinho, que é a sombra. Só que na realidade, galera, para vocês verem, o mercado não é lindo. Tá vendo essa vela vermelhinha aqui que tá essa cruzinha em cima? Tá perfeitinha, né? Fez a sombra embaixo, fez a sombra em cima. Olha essa outra aqui, ó. Também tá bonitinha, ó. Fez a sombra embaixo, fez a sombra em cima. Mas tá vendo essa vela bem aqui do lado, ó? Ela abriu aqui, ó, em cima e caiu o dia inteiro. Veio parar aqui embaixo, ó. Tá vendo? E depois retornou de novo. Agora olha esse dia maluco aqui, ó. Ele abriu aqui em cima, caiu o dia todo e voltou lá para cima de novo. Quer ver outro dia interessante? Olha a tendência aqui, ó. Fez uma tendência de alta, voltou. Deixa eu só mudar bem aqui o negócio. Agora sim. Agora sim. Aí, ó. Isso aqui tudo são gráficos do diário, viu? Eu não posso apagar essas minhas linhas não aqui, porque essas linhas aqui são importantes, tá? Por isso que eu tava botando outro gráfico. Mas nesse aqui do diário, eu tenho as minhas marcações de pontos aqui. Parece ser bem estreitinho aqui, ó, mas cada ponto, linha dessa aqui é 11, 12 pontos de uma para outra. Mas como é gráfico do diário, né? Então, vamos lá, galera. O que está acontecendo no dólar, na opinião de vocês? Dá uma olhada aí. Caiu e começou a voltar. Não está voltando nada, não. Está em tendência clara de queda, né? No diário, tá vendo? Ó, despencando lá de cima, bem aqui, ó, tá vendo lá em cima uma plaquinha verdinha lá? Lá tá escrito assim, Bacen, olha lá, ó, Bacen, Banco Central. Lá o Banco Central entrou, quando ele subiu, que quis ir lá para os 5,80 de novo, o Banco Central entrou lá e nunca mais deram conta de voltar o preço lá de novo. Jogou para baixo, respirou, fez um pullback e vem caindo aí, ó. E ele tá praticamente, tá vendo que esses 2 dias ele teve uns movimentos bem agressivos de alta, porque ele tá formando um pullback, tá? Tá formando aqui um pullback para poder respirar, e é onde as pessoas já estão falando em dólar a 4,80, porque ele pode vir alcançar aqui a casa do 4,80. Olha que análise simples, galera. Simples. Não tem dificuldade. Olha o gráfico do diário, tá caindo o dólar. Você tem que entender que se tiver uma range de suporte e resistência de 10 pontos, 15 pontos, você sempre vai apostar no rompimento a favor da tendência que é de queda. Vai ser sempre olhar para a venda. Vocês entenderam isso? Então, é isso que o gráfico nos entrega. É cenário, é condição, suporte e resistência. Aqui, ó, quando ele fez esse pullback, que ele fez o retorno à mínima, ele não conseguiu romper. E muita gente falou, agora ele vai buscar a máxima lá. E eu falei, se ele não romper esse último topo, que é o pullback, ele não busca mais, ele vai vir buscar os R$5. Já veio no 5,6, ó. Já veio no 5,6. Faltou 6 pontinhos para bater R$5. Minha análise foi boa, né? Falei isso na sala. Galera, se ele não romper essa região, ele vem para buscar os R$5. E tá aí, ó. Né? O trem tá despencando. Pessoal, amanhã nós vamos aprofundar mais, tá bom?
Eu quero que tu explique também esse pullback. Aula de amanhã, nós vamos entender um pouco mais sobre o pullback, o que é o pullback, nós vamos entender o que é o retorno à média, tá? O que é retornar, que é o pullback, ele faz um retorno. Nós vamos explicar sobre tendência macro e tendência mínima, tá? Porque em 1 hora ele pode fazer uma tendência de 2 horas de prazo, né? Sobe, sobe, sobe e você se aproveita desse movimento. E depois ele cai e já é uma outra coisa, uma outra situação. Então eu vou explicar exatamente isso. Gente, mas e aí essas outras telas que você nunca fala? Gente, entenda. Quando você entende o gráfico e sabe aonde o preço está, você sabe analisar as entradas. O tape read é para confirmar, tá? As outras telas é para confirmar a sua entrada. Não é o santo, o grau e o milagre, não. Chegou na região que você quer comprar, chegou lá, você olha no book, tem mínimo de comprador, é lá que você vai comprar. Tá? E aí, depois que vocês entenderem o que é básico, a estrutura básica do day trade, aí nós vamos aprofundar em estratégia. Nós temos treinamento aí vocês vão entrar para a turma que já está rodando e vai aprender as estratégias de tape read e acabou. Vai operar comigo 30 dias na sala, né? Vai acompanhar o mercado junto comigo. Então, vai evoluir muito, mas precisa entender essa base, tá? Acompanhando isso aí, meu amigo, vocês vão embora, tá? Vai ser a turma mais preparada, eu tenho certeza, vai ser vocês. Mas pode deixar, viu, Joel? Eu vou explicar tudinho, o pullback, o respiro, os 50% que eu tanto falo, tudo isso aí eu vou deixar muito bem explicado, tá certo? Galera, nós vamos encerrar por aqui, vou até encerrar a gravação já.